e descreveu de uma maneira bastante clara para um conjunto de programas para aquela máquina que não existia e que fazia uma série de coisas. Ela chamava-se Ada Lovelace, há uma linguagem de programação que se chama Ada, ADA, okay? E ela o que descreveu também de uma maneira muito clara, pá, é que, leiam aqui, que se as relações entre sons, entre frequências, entre pitches puderem ser programadas, não há razão para um computador, e se perceberem as relações harmoniosas, etc., não há razão para um computador, por exemplo, não escrever música. Okay? Portanto, ela antecipou, para no fim do século XIX, há bem mais de 120 ou 130 anos, que os computadores podem fazer coisas que só agora começam a fazer. Okay? Muitas vezes ela é considerada como a primeira programadora, não é? Porque o próprio Babbage não percebeu que o computador dele era tão geral, podia ser programado para fazer qualquer coisa, e a Ada Lovelace foi a primeira pessoa que percebeu isso, e os programas que ela escreveu são estas coisas, daqui não se vê bem, não é? Nem bem nem mal, mas isto são instruções para o computador. Não muito diferentes, se assim quiserem, das instruções que vocês vão aprender na cadeira de arquitetura de computadores, das instruções que vocês vão dar aos microprocessadores, que são muito detalhadas em termos do que o microprocessador tem de fazer. Mais umas dezenas de anos para a frente aparece o Alan Turing, que formaliza e cria a abstração da máquina de Turing e basicamente demonstra uma coisa que é fundamental e que é tão verdade agora como era de antes, que é a máquina de Turing é uma coisa conceptual, vocês vão aprender isto em teoria da computação, é basicamente uma máquina simples, de estados, que anda para a frente e para trás e escreve símbolos numa tape, numa fita, que é infinita. Okay? E o que o Alan Turing demonstrou foi que se alguma máquina puder fazer uma dada computação, então a máquina de Turing pode fazer. Okay? A partir daí passa a usar-se o conceito Turing Equivalent para um computador que é suficientemente geral para calcular qualquer coisa que possa ser calculada. Neste momento, todos os nossos computadores, os vossos telemóveis, tudo isto é Turing Equivalent, mas nenhum deles é mais poderoso que uma máquina de Turing. Okay? Podem ser mais rápidos, podem ser muito mais rápidos, mas eventualmente a máquina de Turing pode calcular qualquer coisa que o computador possa calcular. E também ainda ninguém conseguiu aparecer com um computador que seja mais poderoso que uma máquina de Turing, que possa calcular coisas que uma máquina de Turing não pode calcular. Okay? Portanto, isto é um artefacto conceptual. Depois o Turing ficou talvez mais famoso por ter trabalhado no Colossus, que é um programa que foi usado um computador e um conjunto de programas que foi usado para decifrar as mensagens cifradas dos alemães. Os alemães tinham uma máquina que era o Enigma, pensavam que tinham uns códigos inquebráveis, e este Colossus, sob a direção do Turing, quebrava esses códigos. Os alemães ficavam muito surpreendidos, porque sempre que eles mandavam bombardeiros para por cima do canal inglês, havia a RAF, que tinha relativamente poucos aviões, estava lá à espera deles para os receber, e de facto, para grande parte da razão disso, havia duas tecnologias que influenciavam isso. Uma são os radares e outra era que as mensagens dos alemães eram decifradas. Os alemães tinham tanta confiança no Enigma que nunca mudavam chaves, mas não mudavam a máquina, ou raramente mudavam a máquina. E este pessoal do Colossus, Bletchley Park, detectavam, e conseguiam, num espaço, numas horas, num dia, detectar essas mensagens. O Turing também é famoso por ter proposto um teste, que é o teste de Turing, que é basicamente determinar se um computador é ou não inteligente. Okay? O teste está ali esquematizado, e o que ele disse, bom, se um computador conseguir enganar aquela pessoa C, e a pessoa C não conseguir distinguir entre o A e o B, quem é que é o computador, quem é que é a pessoa, okay? Então é porque temos de reconhecer que o computador é inteligente. Okay? Este teste ainda agora faz muitas aparições nos jornais, não é? Ainda há pouco tempo houve aí uma notícia que passou o teste de Turing. É muito difícil passar o teste de Turing porque tem de responder a um conjunto não limitado de questões, mas, portanto, o Turing é talvez a personagem mais influente da história da computação, e vocês vão também estudar e aprender um bocadinho disto. Nós aqui no técnico temos um teste de Turing aplicado aos estudantes, a ver se os estudantes são seres inteligentes. Pomos um computador a trabalhar, depois vamos a ver se o estudante consegue fazer o que o computador faz. Tem falhado normalmente. O teste ao contrário também falha, não é? O computador não consegue demonstrar que é humano, mas o humano também não consegue demonstrar que é computador. Portanto, não há aqui uma hierarquia implícita. Bom, saltava agora, isto é um bocadinho da história, saltava agora para o papel da computação no século XXI. Vocês perceberam, infelizmente, escolheram este curso, que a informática, as tecnologias de informação e comunicação vão ser essenciais no século XXI. Não é? Praticamente tudo agora depende de programas. Se a vida, tal como a conhecemos, é que seria, se os programas parassem, e às vezes param, se os programas parassem por uma
coisa mágica qualquer, pá, a vida seria completamente insustentável. As cadeias de abastecimento quebravam-se, os transportes quebravam-se, portanto, digamos, seria o caos para cairia sobre a civilização. Nós não temos, talvez, vocês talvez, mas muita gente não tem a noção de quanto a sociedade moderna está dependente de sistemas de informação e da informática, mas vai continuar a estar cada vez mais dependente. Okay? Por causa daquelas coisas que eu refiro ali, os sistemas de informação são omnipresentes, os sistemas móveis e as interfaces cada vez mais avançadas e têm uma influência determinante em todas as indústrias. Também, e é nisso que eu vou falar a seguir, a computação e o facto de usarmos os computadores para modelar e perceber sistemas vai afetar toda a ciência. Okay? Tanto a medicina, neste século XXI, vai ser profundamente mudada, não só pelas tecnologias da medicina e da biologia, mas também pelas tecnologias informáticas e da computação. A própria sociedade, os modelos da sociedade, através de todos os dados que existem agora sobre informação, sobre os comportamentos dos agentes, são cada vez mais passíveis de serem estudados analiticamente e, inclusive, os mecanismos económicos que até agora têm resistido mais ou menos, vão passar a estar cada vez mais sujeitos a este tipo de análise, embora seja uma guerra entre as pessoas que querem inventar os novos mecanismos económicos e os que querem controlar. 2 ou 3 exemplos deste papel. Portanto, a informática teve um papel essencial na sequenciação do genoma humano. O genoma humano, como vocês sabem, cada uma das nossas células tem 3 bilhões de bases que codificam a nossa herança genética. Em 1900, portanto, isto foi descoberto para 1960 e tal, não é? Pelo Crick e pelo Watson. Em 1990 lançou-se uma coisa que era impensável, há poucos anos, aliás, nessa altura era impensável, que era sequenciar o genoma humano. Okay? Isso foi conseguido em pouco mais de 10 anos, e em particular com a ajuda de algoritmos. Portanto, foram desenvolvidos algoritmos especialmente eficientes para resolver aquele puzzle que vem ali do lado direito, que é o genoma de 3 bilhões de bases foi cortado aos bocadinhos, em bocadinhos relativamente pequenos, e depois aquilo dá um puzzle colossal que foi preciso montar e os computadores montaram, foi possível montar. Foi por isso que foi possível sequenciar, ao princípio pensou-se que ia demorar 50 anos a sequenciar o genoma humano, sequenciou-se em 10 anos, neste momento sequencia-se em 3 dias por pouco mais de $1000, e não virá longe no dia em que os computadores vêm aqui com uma coisinha que a gente passa assim, e ele sequencia o genoma ou parte do genoma. Portanto, tudo isto tem a ver obviamente, com técnicas específicas da bioquímica, mas também com os computadores. A outra coisa interessante e voltando ao Turing, é que qualquer operação que seja computável é computável por uma máquina de Turing. E que todos os computadores que nós conhecemos são, na prática, equivalentes a máquinas de Turing. Isto inclui uma simples máquina de calcular. Há um pequeno detalhe que é uma máquina de Turing que tem memória infinita. Okay? Mas a maior parte das coisas não precisa de memória infinita, só precisa de uma memória bastante grande. Os computadores, neste momento, têm uma memória bastante grande. Portanto, uma simples máquina de calcular, um supercomputador, como é o caso do Mare Nostrum, que é um computador que está em Barcelona, ou mesmo o cérebro humano, são essencialmente equivalentes entre si, do ponto de vista que calculam, fazem o que eles podem calcular, é o que é calculável. Okay? Vocês dirão, isto aqui não parece muito claro, há um conjunto de coisas que não são calculáveis. Aliás, a maior parte das funções não são computáveis. Okay? Felizmente, a gente nunca precisa das que não são computáveis, a gente só precisa das que são computáveis. Quando vocês estudarem computabilidade, vocês vão perceber que há um conjunto de funções, um conjunto de operações, que simplesmente não há nenhum computador que as possa calcular. Okay? Mas, felizmente, a esmagadora maioria do que a gente precisa é computável e pode ser computável por vários suportes. Deste ponto de vista, tudo são algoritmos, não é? Por exemplo, a evolução das espécies, portanto, através de algoritmos genéticos que otimizaram o DNA, é um algoritmo genético que otimizou, de acordo com determinados critérios, as espécies. O processamento de imagem no cérebro, raciocínio e tomar decisões da mesma maneira é também computação. E a execução do programa num CPU, que é o que nós estamos mais habituados, é seguramente computação. Os bases é que são diferentes. Não é? O cérebro usa impulsos elétricos e sinais bioquímicos. Os computadores usam, por enquanto, apenas sinais elétricos, eletrões e lacunas e fotões, eventualmente no futuro. A evolução das espécies usou uma outra base, que é a base molecular, para fazer estes cálculos e para fazer esta otimização. Gostava de vos falar numa coisa interessante, que é o Human Brain Project, que é a ideia de criar um modelo em computador do cérebro humano. É um projeto de 10 anos e €1 bilhão está a ser desenvolvido pelos países europeus. Portugal tem alguma participação. E a ideia aqui é justamente arranjar um modelo tão detalhado que seja possível simular o cérebro humano.
Okay? Vem na sequência de um outro projeto que se chama o Blue Brain, onde se simulou para 1 milímetro cúbico do cérebro de um rato, ao nível da célula e dos impulsos elétricos na célula. Este é muito mais ambicioso, os desafios são enormes, não se sabe exatamente que nível de simulação é que se conseguirá ter daqui a 10 anos, quando o projeto acabar. Existem projetos semelhantes noutros países, nos Estados Unidos em particular, mas independentemente do que se venha a ter, a única coisa que sabemos é que daí a 10 anos pode aparecer um outro projeto ainda maior e, eventualmente, dentro de umas dezenas de anos, seguramente durante a vossa vida, vão aparecer modelos suficientemente bons em computadores do cérebro humano que permitem não só duplicar o funcionamento normal do cérebro humano, mas, isso é uma das razões importantes, mas também duplicar e perceber os funcionamentos anormais e, portanto, perceber as doenças que causam degeneração cerebral, as doenças que causam o envelhecimento, a perda de memória e todos esses fenómenos. E, portanto, são coisas que irão ajudar muito a medicina e que, em última análise, abrirão um conjunto de outras tecnologias para que nós, neste momento, praticamente não imaginamos. Uma conta interessante e que eu costumo apresentar é: será que um computador é suficientemente poderoso para simular um cérebro humano? A gente costuma sempre ouvir aquela história: o cérebro humano é o órgão mais complicado que alguma vez foi feito, etc, etc. É verdade. Mas não é assim uma coisa tão impressionante como isso tudo, se fizermos realmente as contas. Então, o cérebro humano tem cerca de 10 elevado a 11 neurónios, portanto, à volta de 100 bilhões de neurónios. Eu, quando uso bilhões e trilhões, aos bilhões americanos, não aos bilhões portugueses, para que são uma confusão. Portanto, 1 bilhão é 10 elevado à nona, para mim. Eu uso o sistema americano. Portanto, tem cerca de 100 bilhões de neurónios, e tem cerca, cada neurónio está ligado à volta de 10 mil outros neurónios, em média, e, portanto, temos cerca de 10 elevado a 15, ou seja, 1000 trilhões de sinapses. Não sei o que é que vem a seguir a trilhões. Portanto, tem cerca de 1000 trilhões de sinapses. Trabalha com tempos da ordem dos milissegundos. Portanto, os impulsos elétricos no nosso cérebro são da ordem dos milissegundos. Há poucas coisas abaixo do milissegundo. O que significa, na prática, que se a gente imaginar que a sinapse cada sinapse faz uma operação em 1 milissegundo, dá à volta de 10 elevado a 18 operações por segundo. Okay? Um i7, por exemplo, que tem 1 bilhão de transistores, mas trabalha na ordem dos nanosegundos, se eu fizer uma equivalência entre transistor e sinapse, não está muito longe da realidade, ambos fazem um contacto e fazem ou não, estabelecem uma ligação, não está muito longe da realidade, embora seja obviamente um modelo assim, um bocadinho rude. Um i7 também faz 10 elevado a 18 operações por segundo. Portanto, se eu tiver o programa certo para correr num i7 ou noutros processadores semelhantes, eu de facto tenho mais ou menos o poder de CPU necessário para simular o comportamento do cérebro humano. Okay? E os processadores, obviamente, vão ficar mais rápidos e o cérebro humano, nem por isso. Antes, pelo contrário, como vocês sabem, vai ficando cada vez mais lento. Não é? E, portanto, é interessante perceber que, de um ponto de vista puramente tecnológico, também é interessante saber que em 2015 há à volta de 10 elevado a 21 transistores no mundo e 10 elevado a 25 sinapses nos cérebros de toda a população de todo o mundo, mas os transistores estão basicamente a duplicar a cada 18 meses e, portanto, lá para 2018, 2019, vai haver mais transistores do que sinapses. Portanto, vai haver mais poder de computação associado aos computadores do que ao conjunto dos cérebros humanos. Já sem falar que os cérebros humanos, a maior parte deles não são utilizados. Não é? Bom, este é um outro projeto, este é nos Estados Unidos, do Connectome. Aqui o objetivo é justamente determinar, através de análise de MRI, determinar as ligações entre as diferentes zonas do cérebro. Okay? Também aqui são usados algoritmos, alguns dos quais vocês aprendem nas disciplinas que vamos dar aqui. E aqui o objetivo, de facto, como vocês veem, aqueles são